Prezados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta oportunidade que o Senhor nos concede, e hoje aqui estamos, pela imensa misericórdia do Senhor, juntamente com a Igreja de Jesus Cristo, para juntos celebrarmos, engrandecermos, louvarmos, dignificarmos o nome santo e excelso de Jesus Cristo. Nós estamos concluindo esse que se convencionou chamar de mês da família. Ao longo dos últimos domingos, o nosso pastor, reverendo de Gleiton, tem feito algumas abordagens com a igreja sobre esse tema. E nós apresentaremos um pensamento com base em um texto do Antigo Testamento, versando sobre a família cristã. Eu convido a sua atenção e aos irmãos que estão em casa, por gentileza, abram a palavra de Deus também. Eu convido a sua atenção para Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Promessa de Deus para o profeta Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive a minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Prezados irmãos, tradicionalmente, nós entendemos que o mês de maio é voltado às comemorações e às reflexões sobre a família. E nós temos, inclusive, no mundo civil, alguns dados que nos são favoráveis com relação a isso. Há poucos dias atrás, nós passamos, dia 15 de maio, pelo Dia Internacional da Família, que é reconhecido em todo o mundo por força de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas desde 1993. Muito embora o conceito de família para a ONU seja um tanto quanto mais elástico do que o nosso, no aspecto cristão, propriamente dito, não deixa de ser interessante porque é um testemunho de um órgão internacional reconhecendo a proeminência do ente familiar para a nossa sociedade moderna.
Aqui no Brasil, nós temos mais duas datas que também são de igual modo significativas. Desde 2012, por força de uma lei federal, 21 de outubro é Dia Nacional de Valorização da Família. E dia 8 de dezembro, desde 1963, é tido como Dia Nacional da Família. Logo, as autoridades constituídas no Brasil e fora do Brasil, de uma forma significativa, têm observado o quão preciosa é a família para o desenvolvimento da sociedade. Mas nós não vamos pensar nesses conceitos. Eu quero pensar neste instante sobre a bênção de Abraão em nossas famílias. Os irmãos vejam que o texto que nós acabamos de ler nos mostra o momento em que Deus, há mais de 4.000 anos atrás, faz tempo, 4 milênios atrás, o Senhor se comunica com Abrão, que ainda não era Abraão, era o pai exaltado, não o pai de uma multidão. O Senhor se comunica com Abrão, chama, orienta, determina que ele saia da Mesopotâmia, onde ele estava estabelecido, em Ur dos Caldeus, e no primeiro momento, no desafio da fé, na prova da convicção, lhe diz que você deve sair desta terra, de sua parentela, e se Abraão tivesse a oportunidade de perguntar para o Senhor, tudo bem, Senhor, a sua ordem é que eu saia deste local, onde eu estou estabelecido com toda a minha família, e para onde eu vou? O curioso é isso, que Deus não lhe diz exatamente para onde ele vai, deixa em aberto dizendo, eu te mostrarei. Eu quero que você saia. E você vai sair pela fé. E ele traz para Abraão uma promessa de transformar aquele homem em uma grande nação, teria uma grande prole, teria filhos, teria netos, teria bisnetos. E o que é mais interessante e mais desafiador nessa promessa, ele ainda diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, nós estamos muito distante no tempo e no espaço, no tempo da existência de Abrão, no espaço do lugar em que Abrão viveu, lá na Mesopotâmia, atual Iraque. Muito distante. Mas nós veremos que essa bênção de Abrão, a bênção de Deus sobre Abrão, nos atingiu e
atingiu cada uma das famílias aqui presentes. E nós vamos fazer alguns reflexos, algumas pontuações, algumas ponderações sobre essa promessa de bênção. O Senhor diz assim: "Se tu uma bênção". Deus está dizendo: você vai ser abençoado, e mais do que abençoado, você será um instrumento, um canal de bênçãos para outras famílias. A bênção que eu vou te dar em tua família é tão grande, mas tão grande, que vai extravasar para outras famílias. Outras famílias de onde, Senhor? Da Mesopotâmia? Não apenas. Outras famílias de onde, Senhor? Dos locais por onde eu andar, no Egito e em Canaã? Não apenas. Mas até as famílias dos locais mais distantes, que você nem imagina que existem, até as famílias de Maceió, em ti serão abençoados. Primeiro aspecto da bênção de Abraão. Quero compartilhar com os irmãos, pelo menos, a depender do nosso tempo, 3 ou 4 aspectos. O primeiro aspecto é que essa bênção se cumpre em Cristo. O segundo aspecto é que essa bênção se cumpre no nascimento de um filho. O terceiro aspecto é que essa bênção se cumpre na circuncisão e no que ela representa para nós hoje. O quarto aspecto é que essa bênção se cumpre numa promessa de uma terra. E o que essa promessa representa para nós neste momento. Amém? Os irmãos me conhecem mais ou menos, sabem meu estilo, então nós vamos ler Bíblia. E peço aos irmãos que estão em casa, se possível, abram sua Bíblia comigo também. Porque antes de falar do primeiro aspecto, eu quero chamar a atenção da igreja para um detalhe importante. Essa mesma promessa que Deus fez para Abraão, ele reiterou, ele repetiu para Isaac. E depois repetiu para Jacó. Gênesis 26 e 4. Deus está falando com Isaac. Isaac era o filho de Abrão. E ele diz assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 20, quando Deus fala com Jacó. Ele lhe diz: te dê a benção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que consigas, aliás, é o 14 que eu quero, 28 e 14, a tua descendência, quando Deus fala com Jacó, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Os irmãos observam que os 3 patriarcas receberam de Deus a mesma bênção. Deus escolhe Abraão. Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaque. Deus escolhe Isaque. E transmite para Isaque a mesma bênção e a mesma promessa. Isaque, Jacó. Jacó também tem 2 filhos, Esaú
e Jacó. Deus escolhe Jacó e transmite para Jacó a mesma promessa e a mesma bênção. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E quem é essa descendência de Abraão? Quem será esse descendente de Abraão que trará bênção para toda a terra? Aí nós vamos buscar uma interpretação autêntica nas Escrituras Sagradas. Paulo, o apóstolo Paulo, nos diz quem é essa pessoa. Gálatas capítulo 3. Observem, irmãos, o que diz o nosso texto. No versículo 14, versículo 16. E Paulo fala que não é brinquedo, não. Ele vai examinar até se a palavra está no singular ou no plural, para chegar à conclusão. No versículo 14 ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos a fim de o Espírito. Como Paulo examina esse texto no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, vírgula, que é Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão morreu, não está aguardando o dia da ressurreição de mortos, em que terá o seu corpo transformado para... Não conheceu todas as famílias da terra, mas o descendente de Abraão conheceu, conhece e conhecerá sempre todas as nossas famílias. O descendente de Abraão, objeto desta promessa, é Jesus Cristo. E nele nós podemos dizer: ele é a bênção de todas. Em Maceió? Em São Paulo? Sim. Em Nova York? Sim. Lá, bênção salvadora só será obtida por de Jesus Cristo. Irmãos, esse texto começa me dizendo, quando eu vejo esse dizendo que em Abraão, no seu descendente, em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, todas as famílias da terra serão benditas. Esse texto começa me dizendo que fonte de bênção para a minha família ou para a sua família só existe em Cristo. No mundo todo, observe, em todas as famílias da terra, pouco importa. Se você está pensando no mundo ocidental ou no mundo oriental, se está pensando em nações cristãs, nações muçulmanas, se está pensando em nações que vivem debaixo de um regime comunista,
ateísta, totalitarista ou vive num regime democrático. Não interessa. Atos 4:12 nos garante que debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual nós podemos alcançar a salvação. Somente o nome de Jesus Cristo. Nele, todas as famílias da terra, todas, podem ser abençoadas. Também não quer dizer isso que todas serão abençoadas, infelizmente. Volte para o texto, Gênesis 12. Em ti serão todas as famílias da terra. Mas observe como começa o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A bênção de Abraão, por meio de Jesus Cristo, pode atingir todas as famílias da terra. Mas ainda existem famílias debaixo da maldição. Esse binômio bênção-maldição é muito comum no Antigo Testamento. E em Cristo Jesus ele se consuma. Porque quando nós encontramos em Mateus capítulo 25, a descrição do julgamento das nações, quando o Senhor vai separar alguns de um lado, outros do outro lado. Ele dirá para alguns: vinde, benditos, benditos, abençoados. E dirá para outros: apartai-vos de mim, malditos, amaldiçoados. Observe que até no juízo esse binômio permanece. De um lado estarão os abençoados, os que receberam a bênção do Senhor em Abraão, do outro lado estarão os malditos, os amaldiçoados, aqueles que não receberam a bênção do Senhor. Logo, Cristo Jesus é o único que pode trazer bênção a todas as famílias da terra. Mas ainda há um outro aspecto que me chama a atenção aqui. Ele não somente pode trazer a bênção a todas as famílias da terra, mas ele quer abençoar a família toda. Eu vou repetir. Ele quer abençoar todas as famílias da terra. Mas não somente isso. Ele tem bênçãos para a família toda. E a Bíblia Sagrada nos mostra vários exemplos disso. Talvez um dos exemplos mais famosos, e todos nós lembramos de cabeça, seja o de Josué, quando no final do seu ministério, dialogando com os hebreus, ele os orienta a servir a Deus, e depois ele faz uma profissão pública de fé, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós, não apenas eu, não apenas o casal, não apenas um pedaço da família, mas a família toda, consagrada, dedicada, santificada pelo Senhor. O propósito de Deus para as nossas famílias em Cristo é que as nossas famílias sejam integralmente levadas ao Senhor.
pai e filhos, marido e mulher. Vamos fazer uma rápida leitura do livro de Atos dos Apóstolos, para nós vermos que raciocínio as Escrituras nos apresentam com relação a isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 24 e versículo 48. O que é que esse texto aqui nos apresenta? Esse texto nos mostra Cornélio, sua família se convertendo ao Senhor. O que aconteceu naquele dia? Versículo 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aí Pedro prega a palavra de Deus, e no final dessa mensagem acontece um fenômeno sobrenatural. O Espírito Santo é derramado sobre a família de Cornélio, e no versículo 48, os irmãos observam que logo em seguida, no mesmo dia, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Cornélio foi batizado? Sim, mas não somente Cornélio. Toda a sua família foi batizada. É propósito de Deus que a família seja integralmente voltada para o Senhor. Rapidamente, Atos capítulo 16, passa só 2 páginas. Aí nós vamos ver Atos capítulo 16, versículo 15. Paulo, apóstolo, está pregando em Corinto. E no versículo 15 nós temos, aliás, em Filipos, perdoe, depois de ser batizada, é a primeira irmã que foi batizada na Europa. Depois de ser batizada, está falando de Lídia, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Lídia e a sua casa ouviram a palavra do Senhor e todos foram inseridos no corpo de Jesus Cristo. No mesmo capítulo, nós encontramos, no versículo 30, Paulo pregando para o carcereiro. E ele diz uma frase que é por demais conhecida: crê no Senhor Jesus e tua casa. Naquela mesma noite, o que foi que aconteceu? Observe o versículo 32 e 33. No versículo 32, diz que foi pregada a palavra de Deus a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Pastor, com muito respeito, o senhor já fez algum batismo de madrugada? Paulo fez. Não esperou nem o dia amanhecer. E batizou quantas pessoas? Observem. Toda a família. A mão de Deus estava operando nas famílias. Atos capítulo 18, você passa mais uma página da sua Bíblia. Versículo 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam
e eram batizados. Creu com toda a sua casa. Em todos esses exemplos que nós estamos apresentando, irmãos, observem que há um elemento em comum. Qual é? A fé que é transmitida para todos os membros da família. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que lá em Corinto batizou Estéfana e os seus familiares, a sua casa, família. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 7,14, discutíamos isso ontem numa reunião de casais, ele vai nos mostrar que até a mulher crente, convivendo com um homem não crente, pode ser instrumento de Deus para a salvação dele. Pedro, 1 Pedro capítulo 3, vai nos ensinar a mesma verdade. Uma mulher crente e um homem crente, convivendo com um não crente, uma circunstância, poderá ser instrumento de Deus para a sua conversão, santificação e salvação. Bom, para quem quer casar, a nossa recomendação é que case crente com crente. Dá menos trabalho depois. Amós 3:7 diz isso. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, para evitar desacordo, é melhor começar todos na mesma fé, no mesmo espírito e na mesma união. Mas, o seu exemplo de fé, meu irmão, o seu exemplo de fé, minha irmã, pode atingir toda a sua família. Quantos casos que nós conhecemos de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho? Jesus trouxe, Jesus salvou, Jesus converteu, Jesus tocou no coração, e ali foi o momento oportuno para iniciar a obra de salvação em toda a família. Muitas famílias já passaram por essa experiência. Muitas famílias de crente dão esse testemunho. Na minha casa, meu filho se converteu, depois levou o pai, depois levou a mãe, e Jesus vai tocando nos corações. Por quê? Porque em ti, por meio de ti, serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Cristo, como descendente de Abraão, está estendida sobre a minha família, e eu creio nisso. E vou dizer uma coisa para os irmãos, que eu creio também. Deus honra a sua palavra, Deus honra as suas promessas, Deus honra o pacto que ele fez. Às vezes, o pai e a mãe se desesperam porque o filho... Às vezes, o marido ou a mulher se desespera porque o cônjuge vá orando. Vá orando, porque Deus honra. Coloca o teu filho nas mãos de Jesus Cristo. Você sabe quantos anos Abraão orou para o seu filho nascer? Isaac. É impressionante isso. 25 anos. Isaac era filho de oração. De Isaac para Jacó. Você sabe quantos anos pai e mãe, Isaac e Rebeca, oraram para Jacó nascer? 20 anos. Porque Rebeca era estéril. Foram 20 anos de oração.
Jacó nasceu. Jacó se casou com quem? A pessoa que amava, Raquel. Quantos anos Jacó orou para Raquel ser mãe? Ela só foi mãe depois que Jacó já era pai de 10 filhos. Significa dizer que eles oraram mais de 10 anos. Havia um segredo espiritual nessa família. Toda a linhagem era feita por milagres. O nascimento de Isaac foi um milagre. O nascimento de Jacó foi um milagre. O nascimento de José, que mais tarde foi chamado de Zafenate Paneia, salvador daquele mundo, foi um milagre. A família de Abraão é a família do milagre. A família cristã em Cristo, a família do Senhor, essa família bendita, abençoada por Deus, é a família do milagre. E nós cremos nisso. Porque ele, o próprio Cristo, quando nasce, nasce de forma absolutamente miraculosa. Então, o primeiro aspecto que nós queremos destacar é que essa bênção de Abraão se cumpre em Cristo e Cristo abençoa as nossas famílias. Segundo aspecto que destacamos, voltando para o texto, Gênesis capítulo 12. Nos diz, no versículo 2, Gênesis 12, veja o versículo 2. De ti farei uma grande nação. Abraão tinha filho? Não tinha. E como é que vai ser uma grande nação sem ter filho? Versículo 4. Só para chamar a atenção. Qual era a idade de Abraão aqui? O que aconteceu? Gênesis 1, versículo 4. Gênesis 21, versículo 4. Abraão, quando aconteceu, ele já não era mais Abrão, já era Abraão. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Versículo 5. Tinha Abraão 100 anos, seu Isaque, seu filho. A bênção de Abraão se cumpre no nascimento miraculoso do seu filho. Ele tinha 75 anos quando recebeu a promessa de Deus e tinha 100 anos quando essa promessa se cumpriu. 25 longos anos se passaram. Por que tanto tempo? Irmãos, é impressionante como Deus prepara as coisas. E já que nós estamos falando de família, eu quero destacar somente um ponto nessa longevidade entre a promessa e o cumprimento. É a necessidade de estar preparado para a família. Se nós estivéssemos no outro culto, talvez nós destacássemos outro ponto. Mas observem. Vamos fazer uma leitura dinâmica da vida de Abraão aqui? Você não vai se enfadar comigo. Abra sua Bíblia comigo e veja, depois que Abraão é chamado por Deus, com 75 anos de idade. No capítulo 12, Abraão vai peregrinar as terras de Canaã e desce para o Egito. Observe. No capítulo 13, ele tem uma desavença com Ló e há uma separação.
No capítulo 14, ele se envolve numa guerra e consegue recuperar o patrimônio do seu sobrinho Ló. No capítulo 16, nós vamos encontrar o nascimento de Ismael. No capítulo 19, nós vamos encontrar a peleja de Abraão com relação à destruição de Sodoma. No capítulo 20, nós vamos encontrar Abraão peregrinando na terra dos filisteus. A vida de Abraão durante 25 anos ainda era de um nômade. Do capítulo 21, quando Isaac nasce, ele estava estabilizado em Hebrom. Inclusive, quem visita a Terra Santa, ainda hoje, tem a oportunidade de conhecer o túmulo de Abraão lá em Hebrom. E eu quero destacar esse ponto, porque a bênção de Abraão, a bênção da família em Abraão, é da família estável, da família estabilizada. Irmão Jorge, o que é que o senhor quer dizer com isso? Serei bem claro. Provérbios, capítulo 24 e versículo 27. Lerei na versão internacional, na NVI. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua a família. Entendeu? Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, Abraão estava estabilizado. Abraão era um homem rico. Abraão tinha patrimônio. Abraão tinha gado. Abraão tinha empregados. E Deus cumpriu a sua promessa trazendo Isaque nesse momento. Família cristã não pode nascer do improviso. Eu quero casar. Lembre-se do exemplo de Abraão. Lembre-se do ensinamento de Provérbios. Se organize, se estabilize, busque meios materiais suficientes para prover a própria família e os filhos que virão. Porque, irmãos, quando isso não ocorre, transforma-se em problemas como nós estamos enxergando hoje nessa sociedade pecaminosa e doentia. No ano passado, aí do governo, mais de 400 mil bebês nasceram no Brasil adolescentes. Adolescentes que ainda é criança, mas eles contam dessa maneira de 10 a 19 anos. 10 ainda é criança, 11 é criança, 12 ainda é criança, até 19. 400 mil crianças geradas por crianças e adolescentes. Brasil. Nós estamos
vendo nisso a degeneração do conceito de família. E tem uma coisa que me surpreende. Você vai participar de uma mesa de debates, vai participar de um fórum de discussões nessa área. O que fazer, que estratégias tomar, como prevenir, como resolver. Resolver não resolve mais, depois que nasceu tem que criar. Às vezes sobra para a avó, para uma tia. Como prevenir? E aí alguns dizem, não, se resolve, se previne com muita educação, se resolve, se previne com educação sexual, se resolve, se previne com distribuição de preservativos. E eu acho estranho, pastor, e os irmãos que me escutam, e qualquer pessoa que me escuta, não tem problema, porque esses mesmos que discutem mecanismos de prevenção para a gravidez na adolescência, é uma família nascendo sem preparo, ignoram as igrejas. O senhor é presidente do presbitério aqui em Maceió. Me permitam, irmãos, me permitam. O senhor já foi convidado alguma vez por alguma autoridade do município para discutir esse tema? Não foi. Agora eu vou fustigar a memória, a consciência e o pensamento de todos nós. 400 mil no ano passado de crianças e adolescentes. Em nossas igrejas, nas igrejas evangélicas, nas igrejas que os irmãos conhecem, isso tem acontecido. Irmãos, esse é um tema que tem que ser pesquisado. Nossas autoridades precisam despertar para isso. Senhor prefeito, senhor governador, examine porque nas igrejas, rapazes e moças que são criados na igreja não estão nesse tipo de comportamento. E sabe por que não estão? Porque a bênção de Jesus Cristo, promessa de Deus, atinge as nossas famílias. Existem problemas em nossas famílias? Existem. Agora, aqui no Brasil nós fazemos poucas pesquisas experimentais nessa área, inclusive. Nos Estados Unidos é mais comum. Nos Estados Unidos nós temos várias pesquisas nessa área, e especialistas, psicólogos, antropólogos, psiquiatras nos mostram de forma muito clara. Um menino que é criado na igreja tem 60% menos chance de se envolver com drogas. Pegam, pastor, eles pegam as psicólogas que estão aqui, me permitam, eles pegam recém-nascidas e acompanham durante tantos anos, num condado, e vão fazendo aqueles estudos comparativos, nas mesmas condições de vida, estudando na mesma escola, estudando no mesmo bairro, filhos de pais que vivem na mesma camada social. O A, que não frequenta nenhuma igreja, o B, que frequenta igreja. Quando chega nos 17, 18, 19 anos, eles fazem essa comparação de desenvolvimento. Publicadas nessa área. Ser crente, fiel a Deus, é ser abençoado pelo Senhor com a bênção de Abraão. A bênção de Deus repousa sobre as nossas famílias. Agora tem mais um detalhe. Não sei qual é o meu tempo. Senhor? Eu paro já. Abraão queria ter um filho? Queria.
Depois dele, quando esse filho nasce, Isaac e Rebeca queriam ter filhos, queriam. Oraram 20 anos. Depois deles, Jacó, quando se casa com Raquel, chega o ponto de Raquel pegar assim Jacó, balançar Jacó. Eu vou usar a expressão minha, viu? Bem moderna. Capítulo 30. Dá-me filho, senão eu morro. Aí Jacó se diz, caso eu sou Deus? Eles desejavam filhos. Porque a família da bênção de Abraão deseja filhos para a glória de Deus. Fica aqui, com muito respeito, com muita educação, um conselho, mas que é um alerta. Se você é pai, se você é mãe, aliás, se você é marido e mulher, não querem ter filhos, querem apenas priorizar a vida conjugal, os dois, e as suas respectivas carreiras, com muito respeito, eu lhe digo, você está pecando. Com muito respeito. Porque a família cristã, a família da aliança, foi chamada por Deus para gerar filhos para a glória de Deus. Tem um texto lá de 1 Timóteo, capítulo 2, que às vezes dá um nó nos neurônios. É 1 Timóteo 2, versículo 15. Observe comigo. Eu não vou me atrever a fazer aqui uma exegese desse texto, mas o que Paulo nos diz aqui é muito grave. 2:15. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Parto e dar à luz não garante salvação de ninguém. Não é isso que Paulo está dizendo. É tanto que ele vai dizer logo em seguida, se permanecer na fé. Mas observe que não é irrelevante o ato de gerar filhos. Na outra versão diz que será preservada. Você não vai ser salva por dar à luz. Agora, talvez a melhor exegese que alguém já tem orientado. Se você pode, explica ao casal. Se você pode ser pai, se você pode ser mãe, e voluntariamente você não quer, fique certo de uma coisa, está se pecando. A bênção de Abraão se consumou, se realizou, no nascimento do seu filho Isaque. A bênção das nossas famílias se consuma em Deus no nascimento de nossas crianças, quando nós as entregamos ao Senhor. O que é que a nossa sociedade faz hoje? Inverte. Olha, irmãos, eu não quero entrar aqui numa polarização ideológica, não, mas chama muito a atenção. Eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui outro dia. Todos nós nos sentimos mal quando encontramos aí nos noticiários a Covid de 460 mil pessoas. Chega a dar um arrepio. 460 mil pessoas, se você botar numa cidade, é uma cidade de médio porte. Mas faz 2 anos que teve uma conferência dentro do Supremo Tribunal Federal
para discutir aborto. E os especialistas lá defendendo a legalização, a permissividade, a autorização para aborto. O julgamento está parado. Mas eles diziam, enchiam a boca, não sei de onde eles tiravam esses números, dizendo que no Brasil se praticam 500 mil abortos clandestinos por ano. Eu não sei se é verdade, não. Eu estou dizendo o que eles dizem, os defensores do aborto. Nós estamos em lockdown, nós estamos com igrejas fechadas em alguns lugares. Pernambuco mesmo hoje não tem culto em canto nenhum. Nós estamos com fábricas, algumas fechadas, algumas empresas fechadas. Nós concordamos com todas as medidas de distanciamento social. Nós não somos negacionistas. Nós valorizamos a vida. Mas o que nós não entendemos é como tem a capacidade de se indignar pelas mortes da Covid, incapacidade de se indignar mortes provocadas pelo. Em plena Covid, tem alguns países aí legalizando aborto. E querem fazer isso no Brasil. A bênção consuma com o nascimento de crianças e não com morte de crianças. Amém? Só para finalizar o nosso último ponto. Gênesis capítulo 17. A bênção de Abraão se consuma versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. É Deus falando para Abraão. Todo macho entre vós será circuncidado. E essa circuncisão foi perpetuada por todas as gerações de judeus. Jesus foi circuncidado. Retirava-se a pele, o prepúcio, que cobre a glande do pênis. E isso é muito sugestivo, porque na circuncisão, eu não sou capaz de dizer se ainda hoje há, mas lá havia derramamento de sangue. Era uma pequena cirurgia que era feita no bebê. Um pequeno sangramento. E isso é altamente sugestivo. Porque isso, de uma forma ou de outra, aponta para o derramamento do sangue de Cristo que cobre todas as nossas famílias. E hoje, nós não precisamos mais circuncidar nem homem, nem muito menos mulheres. Mas Paulo vai interpretar essa circuncisão de uma maneira muito aplicável à nossa experiência cristã. Colossenses capítulo 2. Versículo 11 e versículo 12. Paulo vai nos dizer que todos nós fomos circuncidados em Cristo. Também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Todo judeu precisava
A circuncisão era um elemento externo, um sinal externo da aliança, do pacto abraâmico. Hoje, na nova aliança, nós também temos esse sinal externo, que é o batismo. Por isso, de uma maneira bem simples, olhando para a bênção de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, que se cumpre em Cristo, que se cumpre no nascimento das nossas crianças e que se cumpre na circuncisão, as nossas igrejas reformadas batizam crianças. Porque nós entendemos que esse elemento externo, que outrora era a circuncisão, hoje está materializado no batismo. Se há alguém aqui que nos escuta, fez a sua pública profissão de fé e se batizou nas águas, nós lhe orientamos em nome do Senhor. Permita que esse sinal externo seja evidenciado na sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que as nossas famílias sejam famílias firmes no Senhor, fortes em Cristo, famílias da aliança, famílias em Cristo, famílias da circuncisão espiritual, vou usar essa expressão, verdadeiramente força para se contrapor nessa sociedade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.